Fala galera, professor Wagner do curso agora vai nessa reta final para o Enem. A gente vai ajudar você a estudar os principais tópicos, os principais temas que caem no seu Enem, beleza? E a gente vai discutir aqui alguns dos principais tópicos e para cada discussão que a gente tiver, você vai ver aí na descrição do vídeo uma listinha com 5 exercícios. Vai ter um link para você acessar esses 5 exercícios. Amanhã eu volto com a resolução desses 5 exercícios. Você topa essa maratona? Então vamos nessa! Então, gente, o dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletricidade, beleza? A parte de elétrica é uma das partes que mais caem no Enem. É verdade, eu tenho aqui no cronograma, 29% da sua prova do Enem é sobre eletricidade, certo? Questões relacionadas ao seu cotidiano, questões relacionadas ao nosso dia a dia com a eletricidade. Mas também cai algumas coisas sobre cargas elétricas, eletrostática, a parte de eletrodinâmica cai, a parte de associação de resistores e eletromagnetismo. Não poderia ficar de fora, beleza? Então eu vou falar com você hoje um pouquinho sobre a associação dos resistores, beleza? Professor, o que cai de associação de resistores? Vem aqui comigo na luzinha que a gente vai dar uma discutida sobre esse tópico, que é associação de resistores, beleza? Pessoal, em associação de resistores, para você pode cair alguns tópicos muito importantes, tá? Primeira coisa, você tem que saber o que são resistores. Resistores são elementos num circuito elétrico que vão servir como torneirinhas para o fluxo de corrente, ou seja, eles vão delimitar a quantidade de elétrons que vão conseguir atravessar um determinado trecho do circuito, beleza? Então ele vai te servir como um regulador de passagem de corrente. Ah, é, professor? É. Deixa eu te falar assim, ó. Imagina que a gente tem aqui uma fonte elétrica. Vou colocar uma fonte elétrica aqui, beleza? Positivo, negativo. E aí, essas linhas vão representar os nossos fios. Tranquilo? Através desses fios circulam corrente elétrica e que vão ser controladas por esse resistor, o resistor R. Beleza? Então, galera, primeira coisa, sentido da corrente. Normalmente a gente sabe que o sentido da corrente é do negativo para o positivo, esse é o sentido real da corrente. Porém, para estudos a gente trabalha com sentido convencional, ou seja, como se a corrente fosse do positivo para o negativo. Claro que no estudo do circuito aqui, isso não vai fazer tanta diferença nesse circuito como o mais simples, tá? Mas é importante você saber que existe esse sistema. A diferença de potencial no circuito, essa diferença de potencial, uma diferença de energia, faz com que os elétrons saiam de um potencial e vão até o outro potencial. Isso obedece a uma lei chamada lei de Ohm. A lei de Ohm descreve como que relaciona-se essa resistência, essa tensão e essa corrente, ok? Ele diz que para uma tensão constante, certo? Para uma tensão constante, o produto da resistência pela corrente é constante, desde que esse resistor seja um resistor ôhmico. Professor, o que vem a ser um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico é aquele que não varia com a temperatura, beleza? Então ele vai ter sempre o mesmo valor de resistência. Aí você vai ter o I igual a R vezes I. Lembrando que a resistência, o valor da resistência é dado em ohms, tá? Então vou criar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que essa resistência seja de 20 ohms, vai ser esse símbolo aqui. A diferença de potencial é dada em volts. Vamos pensar que a gente tem ali 100 volts de potencial. Qual que seria aqui, galera, a corrente nesse circuito? Ué, a corrente no circuito é só isolar o I ali, vai ficar U sobre R. Então a corrente nesse circuito é U, que é 100, dividido por R, que é 20. 100 dividido por 20 vai dar 10 dividido por 2, que dá 5. Então a corrente que circula aqui é de 5 amperes, beleza? Nem é tão difícil assim, certo? Eu acho que você é capaz de você dar conta de resolver. Pensando nessa lei de Ohm, essa aqui é a primeira lei de Ohm, a gente pode pensar também no seguinte, na associação dos resistores. Como que esses resistores podem ser associados? Ou seja, eu posso utilizar mais do que um resistor no circuito, professor? Pode. E como que a gente pode associar? A gente tem dois tipos de associação, a paralela e a mista. Na associação de resistores em paralelo, a gente teria uma fonte. Para essa fonte a gente está ligando um resistor, outro resistor, vou ligar dois aqui por enquanto, tá? Chama de R1 e R2. Primeira coisa que você tem que saber é o que acontece com a corrente. A corrente que sairia daqui no sentido convencional
A hora que ela chegar nesse ponto, que a gente vai chamar de nó, ela se divide. Ela vai ter uma corrente passando por aqui e uma corrente passando por aqui. O valor dessas duas correntes vai depender do valor das resistências que estão ali. A corrente é inversamente proporcional ao valor da resistência, tá? Então, a gente tem o seguinte, na associação paralela, a gente tem que a tensão no primeiro trecho é igual a tensão no segundo trecho, que é igual a tensão no terceiro trecho. Ou seja, a tensão é a mesma em todos os pontos, certo? Porém, a corrente não é, a corrente se divide e ela depende dos resistores. Então, se você quiser saber a corrente no resistor 1, você vai ter que fazer a tensão ali, que passa naquele sistema, dividida pelo resistor 1. Se você quiser saber a corrente 2, você vai ter que fazer a tensão dividida pela resistência 2. E a resistência total de circuito, professor? A resistência equivalente desse circuito, ela é dada da seguinte forma, ó, vou te ensinar uma equaçãozinha. Se você pegar de duas em duas, você pode fazer o produto dessas resistências pela soma dessas resistências, tá? Mas isso eu só vou fazer se as resistências forem diferentes. Porque se elas forem iguais, aí a gente tem um esqueminha. No caso de resistores em paralelo, a resistência equivalente, ou seja, aquela resistência que substitui todas as outras por uma só e faz o mesmo serviço, seria o valor de uma das resistências dividido pelo número de resistores. Isso se os resistores forem iguais, tá? Eu tenho lá 10 resistores de 5 ohms todos em paralelo. Pá, pá, pá. Vou fazer 4 aqui, ó. Tenho 4 resistores todos em paralelo, todos ligados à mesma fonte. Tá. Esse cara vale R, esse cara vale R, esse cara vale R, esse cara vale R. Ou seja, todos têm o mesmo valor. Qual que é a resistência equivalente? A resistência equivalente aqui, gente, é R, que é o valor de um dos resistores, dividido pela quantidade de resistor que a gente tem no circuito, que são 4. Então vai ter 1/4 de R. A outra associação que eu chamei de mista, na verdade, não é a mista, né? A mista é a junção de duas associações. Esquece isso aqui que o professor falou. A outra associação é a associação em série. A associação em série, ela funciona um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui o resistor é colocado um após o outro e é ligado a uma fonte. Nesse caso aqui, a corrente que passa é a mesma, porque ela só tem um caminho para percorrer. Então, se eu fizer o sentido convencional, a corrente percorreria esse caminho aqui, certo? Porém, o que acontece? Quando a gente passa com a corrente por esse resistor, já existe uma queda de tensão. Depois passa por esse resistor, existe uma outra queda de tensão, passa por esse resistor, existe outra queda de tensão. Ou seja, a tensão não é a mesma. Aqui você vai ter o 1, o 2 e o 3, que é a tensão em cada um dos 3 resistores, certo? Mas lembrando que a tensão total é a soma dessas tensões. Então percebe que no paralelo, quem fica constante é a tensão e a corrente se divide. Em série é diferente. Em série, quem fica fixo é a corrente e a tensão que vai decaindo em cada resistor. Beleza? E a gente pode fazer outros tipos de associação, como a mista, né? Juntar resistores em paralelo ou resistores em série. Mas isso a gente vai conversar em um outro momento. Beleza, galera? O importante é que você tenha entendido esse resumo, que você consiga compreender esse sistema e que você consiga desenvolver os cálculos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado, tenha contribuído para a sua formação. Boa prova do Enem e não deixa de dar um like, não deixa de curtir e de compartilhar nossos vídeos para os seus amigos. E a gente volta em breve com mais videoaulas para vocês. Um abraço do seu professor. Tchau!